Glória a Deus. Shalom, queridos. Boa noite. Estão felizes? Amém. Estamos na casa do Pai. Glória a Deus. Temor estar aqui sempre. Que sempre esteja esse temor, esse frio na barriga, que nada seja de mim. Mas que tudo venha dele. Amém? Glória a Deus. Bom, esses dias o Senhor tem falado muito ao meu coração. Algo que eu vou querer compartilhar com a igreja. E aí a gente vai ver o que o Senhor tem para nós sobre esse tempo, amém? Vamos abrir lá em Juízes 7. Juízes 7. Aleluia. Pastor Marcos aí já começou falando do impossível, que é Ele que faz. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aí. Eu vou lendo alguns versículos e aí eu vou parando. E a gente vai vendo até onde vai. Vamos ler versículo 1 e 2. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte. Vamos parar por aí. Então, aqui quando Deus, Ele quer fazer algo, Ele não vai deixar a gente com dúvidas que Ele quer fazer algo grandioso. Você viu aqui que Ele falou assim: Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo que a minha própria mão nos livrou. Então assim, Ele não queria que fosse algo natural. Ele queria mostrar desde o início que seria algo sobrenatural. Algo que só Ele podia fazer. E quando Ele vai fazer o extraordinário, existem 3 tipos de pessoas. Aqueles que vão se beneficiar, aquele que Deus vai usar, e aí aqui nesse texto, ele usou a Gideão. E aí tem um outro que só vai ficar vendo o que o Senhor está fazendo. Não vai participar. E aí Deus, no início desse trecho, falava no meu coração: eu não quero que haja dúvidas, que foi eu que fiz. E haverá testemunhos nesse lugar. Não haverá sombra de dúvidas que foi Ele que fez. Quem crê? Aleluia. Amém. Eu quero que sua fé hoje seja ativada. Então não perca por nada a palavra hoje. Amém? Todos nós devemos carregar um testemunho de algo que eu não sei explicar.
mas foi Deus. Quem tem aí um testemunho que não se pode explicar, mas que foi Deus? Aleluia! Glória a Deus! Quem é grato por isso? Aleluia! Glorifica-se, queridos. Aleluia! Glória a Deus! É esse Deus que nós servimos, amém? E eu sei aqui que tem situações que se Deus não fizer, ninguém mais pode fazer. Às vezes a gente recebe um diagnóstico de um médico, e aí é só um milagre. E a gente, na nossa pequenez, na nossa mente humana, a gente usa essa como a pior hora da nossa vida. O pastor Marcos até ajoelhou aqui falando, né? Ai, quando não tem mais jeito, eu vou recorrer para Deus. Como se Deus fosse a única opção que resta. E isso fosse algo terrível. Não é isso que a gente faz? Mas, na verdade, é a melhor coisa que podia acontecer. De a gente ser desprovidos de possibilidades humanas. É aquele óleo lá que não tinha como. Já tinha acabado. Mas Ele fez multiplicar. Aleluia! A gente precisa estar totalmente entregues e vulneráveis à vontade de Deus. E aí Deus chama a atenção de Gideão e fala assim: ei, eu quero fazer algo que não reste dúvida, que foi eu que fiz. Eu não sei, de repente eu estou aqui para falar para uma pessoa isso. Que Deus pode fazer, mas ninguém. E aí o texto continua lá no versículo 3. Versículo 3. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gideão e volte para casa. E então 22.000 homens voltaram. E 10.000 ficaram. E aí, de repente, eu gosto de me colocar no lugar das pessoas do texto. E aí, quando Deus falou assim: quem aí está com medo? Eu, na minha cabeça, eu já ia apontar o dedinho. Falar, a Iris, a Dani, a Bia, a Lília. Está só atrapalhando o mover de Deus. A gente não faz isso? E aí a gente vai pensar assim: vai ser uns 20 cabrinhas aí, vai embora. Mas não. A gente vai criando ideias. E aí eu creio que ele todo motivado foi lá. Quem aí? Ele, eu acho que estava até corajoso, né, para falar isso. Esperando que de repente ia ser pouca gente. Aí quando levanta a mão, aquela multidão. 22.000. E aí o trem apertou. Como assim? 22.000 para ir embora, porque estava com medo. E o sentimento ali era o medo, que impedia Deus de realizar o que ele precisava fazer. E aí a gente trazendo para o nosso contexto de hoje,
O Senhor falava para mim que existem sentimentos que a gente carrega, que a gente cultiva, que pode nos reprovar, que pode tirar a gente daquilo que Deus quer fazer. E a gente precisa estar atento. Se Deus tiver algo para mover no nosso meio, que só Ele pode fazer, e talvez esses sentimentos aí podem tirar a gente dessa oportunidade. E aí, o sentimento daqui era o medo. E aí você vai olhar aí no seu coração. Que sentimento que você está carregando de repente? Que está atrapalhando, que está reprovando o Senhor de agir no nosso meio. Amém? Então, às vezes, tem pessoas na igreja querendo viver o sobrenatural, mas carrega sentimentos que Deus reprova. Esses dias, então, você vai sondar aí o seu coração, os seus sentimentos e ver o que você está carregando, para ver se aquilo tinha que estar aí, se você tem que largar a mão, para você participar daquilo que só o Senhor pode fazer. Amém? E esses soldados aqui, eles não foram rejeitados. Eles não deixaram de ser exércitos. Deus não deixou de ser o Deus dele. Só que eles estavam com sentimentos que não eram para estar. Então ele peneira. E aí aqui o critério foi o quê? Os sentimentos. Medo. Assustados e com medo. E aí a situação que parecia já estar difícil para Gideão ficou pior. Que a palavra diz que depois ele continuou lá no versículo 4. Então o Senhor disse a Gideão: ainda tem povo demais. Como assim? Já foi 22 mil embora, só ficou 10. E Deus está falando que tem muito ainda. Tem gente demais. Misericórdia. A gente está falando de uma guerra. Dá vontade de falar, Deus, está entendendo? É uma guerra. Os cabras é um monte de gente ali. E aí o Senhor falava, pare de tentar explicar as coisas para Deus. Ele sabe. Ele é Deus. E Ele sabe a forma que Ele vai fazer. Não é do seu jeito, viu, Rita? Não é do seu jeito, Dani. É do jeito dele. E aí não vai ter nada que a gente possa fazer, a não ser se render. Tem gente demais. E aí ele fala, desça até as águas, e eu os separarei, os que ficarão com você. Se eu disser que esse vai, ele vai. Se eu falar que esse não vai, ele não vai. É Deus que vai fazer a seleção aqui. E aí Deus vai tirando, até a gente ficar mais vulnerável. Até a gente não ter mais de onde tirar. Gideão, eu quero que você não defina nada.
é eu que vou escolher. Só me observa. E aí eu imagino que Gideão ali ficou mais apreensivo ainda. Meu, só tem 10 mil. O que será que ele vai fazer agora? E humanamente falando, gente, mais pra frente a gente vai ver que nem se ele levasse os 32 mil, ele não ia conseguir. Era muita gente. E aí Deus diz a Gedeão: aqueles que beberem a água lambendo, como o cachorro faz, separe-os daqueles que se ajoelharem para beber. Bom, eu se fosse Gideão e visse lá, que esse lado de cá, que teve mais gente, que ficou a maioria, eu ia pensar, já vou ficar aqui. Obrigado, Senhor. A gente não tem como saber. A nossa mente humana não alcança. E aí o segundo critério aqui foi estabelecido. O primeiro foi o quê? Sentimentos, medo. E o segundo critério aqui foi a postura. Quem passou no critério aqui de sentimento, agora precisaria passar pelo critério da postura. E aí, nesse tempo, queridos, a gente precisa de postura de quem é cristão de verdade. O Senhor falava isso para mim. A gente precisa voltar a falar sobre postura cristã. A gente rotula algumas posturas como, religiosidade, isso, aquilo. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. E aí, se a gente não parar, isso já virou libertinagem. Tem cristão que hoje você vê no dia a dia e não parece que é cristão. Se você for acompanhar ele em casa, aonde ele anda, com quem ele anda, o que ele anda fazendo, não condiz com uma postura de cristão. E aí o Senhor falava assim, muitas vezes a gente quer resultado de uma vida espiritual que a gente não tem. A gente quer resultado de uma vida de oração que eu não tenho. Às vezes eu quero um resultado de uma vida de devoção que eu não tenho. A gente precisa entender que Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de postura. Glorifica que dói menos. Desce mais gostoso. Aprendi com a minha pastora. Ou tomo uma água que de repente desce. E aí Deus fala, vem e observa como eles vão se comportar. Eu vou observar quem vai se ajoelhar, quem vai se dobrar, quem lambe bebendo igual um cão.
Deus, para Ele realizar o que Ele quer fazer, Ele vai olhar a minha postura. E aí sobraram quantos? Quem sabe? 300. Aquela maioria lá que eu vim para cá e achando que, com esses daqui está garantido. Pode ir embora. Eu vou ficar com esses daqui. Mas só esses? É só esses. Nessa hora, eu já tinha saído correndo. Eu não ia liderar ninguém. Então, se vira aí, tchau. Essa culpa eu não quero carregar, não. Porque é derrota na certa. E aí, no verso 6. Deus diz assim: o número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: é com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros, vocês aí, vão para casa. Tchau para vocês. E aqui tem algo muito importante que Deus fala. 300 ficaram. E aí os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. E aí, o Senhor fala algo. Que esses 300, esses caras, antes de ir embora, o Senhor falou assim: antes deles ir embora, vocês vão pegar as trombetas deles. Eles vão deixar só as trombetas. Isso daí você não precisa levar, não. Pode deixar aqui com esses 300. E aí o Senhor falava assim: existem coisas que eu te dei que é seu. Mas tem coisas que Ele confiou a você, mas é só por causa do propósito. Amém? Se você não vai viver o propósito, dá para mim. Você precisa saber o que Deus te confiou para o propósito. Eu não sei se você vai viver o propósito, então você vai precisar partilhar, distribuir. Você precisa saber aí se esse dom que Deus te deu, se é seu ou se tem a ver com o propósito. Você precisa saber se essa condição financeira que Deus te deu é sua ou se é para dividir com propósito. Você precisa saber se a sua situação espiritual, que está bombando, glória a Deus, aleluia, quem recebe? Se é para você ou se é para o propósito.
você precisa saber se o que você carrega é seu ou se é por propósito. Então, deixa aqui com os 300, as trombetas e as provisões. A espada que é sua, o capacete, pode levar tudo. Não vai ser importante. Como não? Estou indo para a guerra. Deus doido. As trombetas não. Deixa aqui. Que elas são do propósito. Deus falava que há coisas que a gente carregava em uma estação que não tinha problema. Mas se eu levar para a próxima estação, não vai dar certo. Aí o Senhor falava para mim, agora é na minha dependência. Total dependência. Não vai ser mais do seu jeito. Verifique a sua tenda ministerial. Verifique a sua tenda familiar. Verifique a sua tenda financeira. Verifique aí a sua vida. Tem coisas que Deus te deu e outras que Ele apenas te confiou. Então fique atento. Não trate como seu aquilo que Deus te emprestou. É dele. No versículo 9 ao 11, vamos ler? Aleluia. Deus está falando com alguém aqui? Aleluia. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-se e ataque o arraial, porque entregarei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante pura. Peraí. Tem uma contradição aqui? Quem que achou? Hã? Ah, aleluia. Ele estava o quê? Com medo. Coisa doida, né? E os que estavam com medo lá atrás, que já tinham ido embora? Pelo mesmo motivo. E Gideão ficou. Eu creio que Gideão estava doidinho para levantar a mão. Eu também estou. Mas ele cria. Eu vou com medo, mas eu não vou levantar a mão não. Senão eu vou ficar de fora. Ah, Jesus. É igual Elias e Eliseu. O que você quer? Porção dobrada? Então fica comigo. Não, eu vou ali na outra cidade, você fica aí. Não. Não vou perder não. Eu vou junto. Queridos, tem um manifestar que você precisa estar disposto. Não é só ficar olhando para ver o que vai acontecer. Aí o Senhor falava para mim assim: o culto não é para ser assistido.
A gente fala, eu vou ali assistir o culto. O Senhor falava assim, eu vou participar. Em outro cenário, ele vivia pedindo sinais para Deus. Mas aí Deus vem e fala, quem está com medo? Não vou levantar a mão. Você acha que eu não sei? Eu sei que você está com medo de atacar com esses 300 aí. Você acha que você não vai dar conta? Então eu vou fazer uma coisa. Eu vou te curar. Deus quer te curar de algumas coisas. Uhum. Você vai pegar o seu servo pura e eu vou te curar. Uhum. Vai lá, no meio do acampamento inimigo. Vai lá. Sabe, queridos, Deus às vezes usa exatamente aquilo que mexe com você, que te fere, para te curar. Porque como é que os irmãos dele odiavam ele mais ainda? E aí, por causa desse sonho, a vida dele virou de ponta cabeça. Ele virou escravo, foi parar na cadeia. E aí, uma hora estava o copeiro lá, que teve um sonho. Se eu fosse José, quando eu ouvisse a palavra sonho, não me conta. Quero nem saber. Não quero saber desse negócio. Mas José disse, me conta. Aí vem o padeiro e ele diz, me conta. E aí depois chegou em Faraó. Olha aí o milagre. Me conta. Então aquilo que te fere, que mexe com você, é o que vai te curar. É o que vai te levar para o sobrenatural. Vai lá, Gideão, e ouça o que eles estão dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Aí no verso 12. Vamos lá, verso 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Como assim? Eram numerosas como uma nuvem de gafanhoto. Então, aqui a gente tem a conclusão que aquele povo, aqueles 32 mil, não ia dar conta. Que só de camelo não dava nem para contar. Quiçá, como diz a Ritinha, que ela é lá da África, né, agora, quiçá, que ela fala. Quiçá, o tanto de homem que tinha lá naquele lugar. Ia resolver. Na guerra humana ali já estava tudo perdido. E aí o Senhor falava, eu sei as guerras que você vai perder. Ele sabe aonde estão as suas limitações. E ele estava ali para interferir da maneira dele. Para ele ser glorificado.
não aqueles homens. Aleluia. E ele vai, Gideão vai lá, mesmo com medo, se infiltra no exército inimigo, vai lá com Pura. Ah, queridos, todo mundo precisa de um Pura na vida. Né, Ritinha? Oh, vamos lá, não vou sozinha não, eu vou com a Ritinha. Todo pastor precisa de um Pura. Todo irmão precisa de um Pura aí. Seja um Pura aí na vida do seu irmão. Quando Deus pediu umas coisas doidas, ô Marcos, vamos lá comigo, vai. Me ajuda. Que olha, esse trem que Deus mandou eu fazer tá meio doido. É, Jesus. Vamos lá, é loucura, mas eu vou junto. E aí ele chegou bem na hora que um homem estava contando um sonho para o outro. Bom, Deus falou para a gente ouvir, então, bora ouvir o que ele vai falar. Aí ele fala, eu sonhei que via um pão de cevada rolando de dentro do nosso acampamento e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Aí o amigo que estava ouvindo, só pode ser a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Eu vou lá no acampamento do inimigo e ele me dá a resposta já. Oh, glória! Quando Gideão ouviu aquilo, olha a cura aí. Bora voltar. Já ouviu o que eu precisava ouvir. Aleluia! E aí ele voltou e gritou, levantem-se. O Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas nossas mãos. Bom, para encurtar aqui a história, Gideão organizou lá o exército, que era pequenininho, 300, dividiu em 3. E aí entrega na mão de cada um uma trombeta, um vaso e uma tocha. Parece piada, né? Ai, Jesus. E aí fala, vocês vão olhar para mim e fazer o que eu fizer na hora que eu disser para fazer. Pensa na loucura. Os cabras é tudo da guerra, acostumado com escudo, espada, e tas, couraça, tananana. O cabra tira da minha mão a espada, essa você não vai levar não, você vai levar a trombeta. Você vai levar esse vasinho aqui também? E a tocha você põe dentro. Esse líder tá doido. Como é que eu vou confiar num cara desse? Tá doido? E ainda quando eu chegar lá, eu vou falar pela espada de Gideão e pelo Senhor. Mas o que eu tenho na mão é uma trombeta. Vocês já pararam para prestar atenção no texto, gente? É loucura ou não é?
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz que eles começaram a tocar as suas trombetas, quebraram os seus vasos e o inimigo começou a ficar todo confundido. Aleluia! Uns correram, outros começaram a se tacar a espada um no outro. E foi aquele vucu-vucu. Aleluia! Tem guerras que você não vai precisar guerrear. É Ele que peleja por você. Aleluia. Aleluia. É o Senhor. E aí o Senhor falava para mim, tem horas que você não tem que estar com a espada na mão. Você tem que estar totalmente vulnerável mesmo, viu, Dani? É do jeito dele. Você deveria estar com a trombeta. É com a trombeta. Alguém entendeu já? Aleluia. Tocando ela. Você deveria estar quebrando o vaso. Vocês têm que estar com as tochas acesas. Aleluia. E o Senhor falava assim, tem pessoas guerreando guerras desnecessárias. É Ele que queria guerrear por você. Mas você não quer entregar para Ele, você que quer lutar. Você não se submete ao processo. Você não quer largar aqueles sentimentos. Você não quer abrir mão. Você não quer mudar a sua postura. Você só precisa se quebrar. Se quebrar e se render. Em adoração. Para que essas guerras sejam vencidas. Aleluia. Aí eu imagino no final daquele cenário, depois que aquele povo tudo se matou, e aí Gideão vai lá e fala assim, o que aconteceu aqui? O que foi isso? Aí a Michele está lá, soldado, fala assim, não sei. Mas olha o que ele faz. Olha o que ele faz. É ele que faz. Eu não estava com espada. Eu não estava com escudo. Eu não precisei nem pegar na espada. Olha lá. Ah, é ele que faz. Foi ele que fez. Só ele poderia fazer isso. O Senhor falava, a gente vai vencer quebrando vasos e gritando. Toca a trombeta.
É impossível, mas é Ele que vai fazer. Aleluia! E é essa palavra que eu tinha para entregar para vocês. Eu não sei hoje qual é o sentimento que você está carregando. Eu não sei qual é a impossibilidade, quais são as guerras que você está tentando batalhar. Mas o Senhor te convida hoje a trocar a espada pela trombeta. Se você precisar hoje trocar essas armas de guerra, vem aqui, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Pelo um ato profético que você hoje está entregando a sua espada. E o Senhor está colocando nas suas mãos a trombeta, o vaso, a tocha. Ó, o óleo aí que tem que estar aceso, a unção. Oh, re balarabashe derecantere balarabas. Aleluia. Oh, Senhor. Oh, Senhor, é do teu jeito. Não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu estou planejando. Não é nem do jeito que a outra falou para você que faz desse jeito que vai dar certo. Não. É do jeito dele. Da forma dele. É você se rendendo. É você se quebrando. E é você tocando a trombeta. O pastor Marcos vai ministrar um louvor. E você agora vai orar com a fé que Ele faz. É Ele que faz. Você vai olhar para a situação que você está passando e vai falar: é Ele que faz. Não vai ser eu, não vai ser do meu jeito. Senhor, eu entrego as espadas, eu entrego toda a minha forma. É do seu jeito, Senhor. Oh, aleluia.